Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, em 2 anos de pandemia, a massa de salários mensal caiu 18 bilhões de reais já, descontada aí a taxa de inflação. De acordo com um cruzamento feito por uma consultora, a fatia correspondia a 35,4% do PIB em fevereiro de 2020, antes da pandemia, caindo para 30,2% em abril de 2021, quando a gente teve o auge dos casos de Covid-19 no país. Isso daqui foi noticiado pelo jornal Globo, que acabou atribuindo essa queda do rendimento da massa salarial no Brasil a crise sanitária, mas essa queda já vinha acontecendo mesmo antes da pandemia. Que fatores que levaram isso a acontecer? A gente sabe, né, Vitor, que a pandemia tem um impacto muito grande na economia do Brasil, também na economia de outros países, mas nesse caso específico da queda da massa salarial, não dá para colocar a culpa só nela, né? Sim, Glauco, não dá para culpar só a pandemia, né? A pandemia, ela agravou uma tendência que a gente já verificava no período anterior, né? Que a gente verificava, sobretudo, depois da chamada reforma trabalhista, né? Que desregulamentou o trabalho, né? Dificultou o acesso dos trabalhadores à justiça, enfraqueceu muito os sindicatos e dessa forma, reduziu, enfraqueceu também as negociações coletivas, né? Então, desde 2017, com a chamada reforma trabalhista, a gente vem verificando uma precarização do mercado de trabalho, né? Então, um crescimento das ocupações informais, um crescimento do subemprego, né, da subocupação. Então, aqueles trabalhadores que trabalham fazendo bicos, né, um emprego mais instável, né, menos seguro, e isso se reflete na queda da remuneração do trabalho, né? Então, a gente vê ali também, a partir de 2017, nos anos seguintes, o fim da política de valorização do salário mínimo, né, que acabava com o aumento real do salário mínimo, você, além de melhorar a remuneração de quem ganha o mínimo, você alavancava a remuneração de todos os trabalhadores, né? Os pisos salariais são reajustados acima da inflação também, e as negociações coletivas conseguiam aumentos reais de salário. Então, a gente observa que era uma tendência que já vinha e que a pandemia acelerou e agravou, né? Então, durante a pandemia, a gente vê um aumento aí da desigualdade social, né, da concentração de renda. Segundo essa mesma pesquisa, Vitor, inclusive, para evidenciar o que você está falando, mesmo com a queda da taxa de desemprego, que chegou a 14,8% em abril de 2021 para 11,2%, a participação dos salários não subiu proporcionalmente, chegou a apenas 30,9% em janeiro agora de 2022. Então esse também é um outro impacto da reforma, a queda não só da participação da massa salarial como todo, mas do próprio rendimento médio dos salários aqui no Brasil, aqueles empregos que foram extintos, né, e agora estão sendo recriados, estão com um salário mais rebaixado? Isso, é isso que a gente observa quando analisa os dados, né, tanto da PNAD, né, do IBGE, quanto do CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência, né? Então, a gente tem uma queda do salário, da remuneração média, e temos uma queda, inclusive, da massa de rendimentos, né? Então, mesmo com o crescimento da ocupação que a gente tem verificado nesses últimos meses, né, com o avanço da vacinação, a gente observa que a massa de rendimentos
não tem crescido, né? E quando a gente olha para a distribuição funcional da renda, né, o quanto da riqueza gerada no país vai para remunerar o trabalho, a gente observa que esse percentual tem, inclusive, diminuído, né? Então, é algo muito grave, porque a gente tem menos recurso, né, para o trabalhador, né, para que ele possa estar consumindo e, inclusive, fazendo poupança também, né? E isso acaba prejudicando toda a atividade econômica, né? Então, a gente vê o país crescendo muito pouco, né? Com a desigualdade aumentando e sem uma perspectiva de retomar o crescimento mantida a atual política macroeconômica, né? Junto a isso, Glauco, a gente tem um processo de escalada inflacionária, né? Então, que também corrói poder de compra dos trabalhadores, né? Então, a gente vê essa inflação muito elevada, né? Deve superar os 11% nos últimos 12 meses, né? E uma inflação que a gente sabe bem, ela está sendo puxada pelos chamados preços administrados, né? Os preços dos combustíveis, então do diesel, da gasolina, do gás de cozinha. Então, a inflação que é responsabilidade do governo atual, né? Vitor, você toca num ponto importante, porque salários baixos, obviamente, é algo ruim para os próprios trabalhadores, que passam ainda mais dentro desse contexto inflacionário, mas também eles prejudicam a própria saída do Brasil da crise econômica que ele vive hoje, porque eu sempre cito aqui o exemplo da crise de 2008 e 2009, uma crise internacional muito séria, que atingiu todos os países do mundo, atingiu o Brasil, só que o Brasil conseguiu sair com muito mais facilidade, inclusive, do que a média, porque teve ali uma política contracíclica, teve uma política de incentivo ao consumo que acabou segurando a economia. Hoje, não haveria condições de fazer isso. Então, essa questão do rebaixamento salarial, ela precisa ser encarada num eventual próximo governo, Vitor, porque isso prejudica não só a vida de todo mundo, a vida do trabalhador, mas também a própria condição econômica do país. Com certeza, Glauco. Acho que o novo governo, né, a partir de 2023, teria que retomar a política de valorização do salário mínimo, que é importantíssima, né, para a distribuição de renda e para a garantia dessa demanda, né, para o fortalecimento do mercado interno, de consumo de massas, que pode ser um motor da economia brasileira, né, e teria também que fortalecer os sindicatos, Glauco, porque muito desses resultados são decorrentes do enfraquecimento dos sindicatos e do enfraquecimento das negociações coletivas, né? Então, a gente observa que nesse último período, mais da metade das negociações coletivas não conseguiu sequer repor a inflação, né? Então, esse enfraquecimento do poder de barganha, né, dos trabalhadores, dos sindicatos, ele também é prejudicial para a economia, né, porque ele acaba ampliando a desigualdade, ampliando a concentração de renda e diminuindo essa demanda, né, esse consumo, esse mercado interno que, no caso do Brasil, se a gente considerar o consumo das famílias, ele representa mais de 2/3 do PIB, né? Então, se você não tem essa demanda, dificilmente você consegue retomar o crescimento econômico. Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco, até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani.